Olá, a imobiliária tem dever de negociar? Tem. E esse dever ficou muito mais acentuado depois da pandemia. Na verdade, o Código Civil diz lá no artigo 422 que as partes têm na conclusão, como também na execução, o dever de guardar probidade e boa-fé. Isso vale para todo e qualquer contrato. Aí você vai me dizer assim, mas Raquel, a imobiliária não faz parte da locação. É verdade, mas ela tem um vínculo com o locador e a gente já mostrou que ela tem um vínculo com o locatário. E na pior das hipóteses, ela está intermediando essa locação. Então, em relação, porque veja, no relacionamento da imobiliária, a gente trata disso bem nos 5 passos, tá? Mas vamos relembrar. No vínculo que a imobiliária tem com o locador, ela tem uma figura mista, uma figura contratual mista, que é o contrato de agenciamento, mandato e prestação de serviço. E em relação ao locatário, o contrato de corretagem, né? Então veja, sobretudo em relação ao locador, a figura do contrato de mandato, né, que é quando o locador fala para ela assim, haja em meu nome na administração dessa locação. Ela se reveste dessa figura do locador, embora num caráter de substituição, né? Então, há decisões, eu já vi muitas, né, que há condenação da imobiliária quando ela não é diligente nessa intermediação. Então, quando o locatário chega para ela, imobiliária, eu tenho um problema, eu preciso de uma solução, e ela permanece inerte, existe uma anomalia, existe um defeito nessa prestação do serviço. Eu fiz toda essa introdução só para chegar na questão do dever de negociar. Então, como ela transita nesse dever de intermediar, ela está muito imbuída disso, a imobiliária, esse dever, essa intermediação, esse dever de negociar, ficou muito acentuado com a pandemia. Raquel, da onde vem esse dever de negociar? Do artigo 422. Quando o legislador fala de probidade e boa-fé, a gente tem algumas coisas que tecnicamente a gente chama de deveres laterais, né? Que é probidade, boa-fé e alguns deveres que são anexos à boa-fé. E o dever de negociar ou renegociar é um dever anexo da boa-fé. Por quê? Porque no Código Civil de 1916 não havia muito isso, existia mais aquela coisa da autonomia privada, né? O que hoje a gente chama de autonomia privada e na época a gente chamava de autonomia de vontade, né? Vale o que as partes quiseram contratar e não havia essa inflexão do dever de negociar. Você negociava se você queria, certo? Só que o Código Civil de 2002 trouxe para a gente um princípio maior, que é o princípio da conservação dos contratos.
em algumas situações, a conservação do contrato depende dessa boa vontade. Existe uma doutrinadora maravilhosa, que é a Judith Martins Costa, e ela fala que não é só negociar, é negociar com lealdade. Você não tem obrigação de êxito, mas você tem obrigação de lealdade. E a imobiliária, nesse aspecto, tomou para si, foi investida de mais um dever, que é o dever de negociar. Na pandemia, isso ficou mais acentuado, cresceu muito e, como eu venho dizendo, a pandemia veio como um marco, o mundo não vai ser mais o mesmo, o mundo dos contratos não vai ser mais o mesmo. Então, você precisa estar preparado para assumir esses deveres que estão sendo impostos em relação à negociação e renegociação. Não é mais uma faculdade, é um dever. Eu vou falar muito disso, eu estou falando muito disso no curso de contratos no pós-pandemia. Se você ainda não fez inscrição, link na bio, www.treinamentos.store. Dá uma olhada, faz a sua inscrição, é 100% digital, online, é 100% gratuito. Não tem por que não fazer, né? Tá bom? Dá uma olhada e vai pensando. A imobiliária precisa se reinventar para esse novo tempo. Essa é a dica de hoje. Meu nome é Raquel Queiroz Braga. Essa é a coluna Verso e Reverso nas Relações Locatícias. Qual é a sua dúvida sobre locação?